Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Vamos dar continuidade aí à nossa quarentena de questões da Banca CESP. Eu sou a professora Lízia Medina. Nosso encontro de hoje tem por objetivo entendermos como que a Banca CESP cobra do candidato o conteúdo de teoria geral da Constituição. Na aula passada, nós tivemos também um trabalho com esse conteúdo e eu vou trazer aqui alguns pontos principais que você precisa recordar. Para você poder participar dessa aula, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link do meu canal do Telegram para você poder baixar o material com os exercícios. São 30 questões na aula passada e o material da aula de hoje já está lá disponível. Então corre aí agora, baixa o material. Se você tiver uma impressora, já imprime para poder fazer conosco aqui as questões. Mas eu vou fazendo com calma, devagar, com objetividade, para que você consiga acompanhar e entender o principal, como a Banca CESP cobra, já que nós sabemos que mais de 70% das questões vão extrair do conteúdo da Constituição. Mais de 70% das questões exigem do candidato o conhecimento da literalidade do texto constitucional. E é isso que eu quero destacar com vocês. Quais são os parágrafos do artigo 5º que mais caem na prova da OAB? Desculpe, é tanta aula da OAB que eu estou falando OAB aqui, de provas de concursos, da Banca CESP. Quais são os parágrafos que mais caem? Qual que é o ponto da teoria que você precisa dominar porque vai ser exigido na sua prova? É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje de forma bastante objetiva. Está tudo ok com relação ao nosso som? Vamos que vamos então. Muito boa tarde, Sheila Feitosa, Adriano, Carlos, vamos que vamos, pessoal. Coloquem aí a cidade que vocês estão participando, coloquem o que vocês estão achando no nosso encontro e aproveitem para se inscrever aqui no meu canal, quem está pelo meu canal, Lízia Medina. Participem lá do meu Instagram, onde eu compartilho dicas diárias sobre a preparação de estudos para concursos públicos. Estou falando muito ultimamente sobre a Banca CESP. Os desafios que você tiver com relação aos seus estudos, coloca lá, conversa comigo, que é um canal de troca para a gente poder dividir, conversar e eu orientar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Lá no meu canal do Instagram também você vai conhecer o Henrique, a minha família, e é para isso que servem as redes sociais, não é mesmo? Aqui é aula, por isso, vamos lá, vamos entender quais são os pontos principais dentro do direito constitucional. Lembrando que esse evento é um evento realizado pelo Ponto dos Concursos. Eu sou professora de Direito Constitucional do Ponto. Os nossos cursos estão disponíveis lá no nosso site www.pontodosconcursos.com.br. Na aula passada, nós vimos que a Banca CESP ela exige o conhecimento da literalidade da Constituição. Por essa razão, nós iniciamos a aula passada justamente com a estrutura da Constituição. Vimos que é muito importante estudarmos essa parte da estrutura da Constituição. Hoje nós vamos ver que os direitos fundamentais, só um minuto, os direitos fundamentais previstos na Constituição estão previstos no corpo da Constituição. Eles estão previstos no corpo que trata-se da parte dogmática, a parte permanente, essa que nos interessa na aula de hoje. Na aula passada, nós vimos como que fica a classificação dos direitos fundamentais no texto constitucional. Vimos que os direitos fundamentais consistem em normas positivas constitucionais, possuem força cogente, são normas positivas asseguradas no texto constitucional. Trabalhamos a distinção entre direitos fundamentais e os direitos humanos e vimos que para a maioria da doutrina, embora não haja uma conformidade em toda a doutrina, nós vimos que para a maioria da doutrina, os direitos fundamentais são aquelas normas positivas asseguradas no texto constitucional relacionados ao valor liberdade e igualdade. Igualdade, tá certo? Liberdade e igualdade previstos no texto constitucional. São normas constitucionais positivas. Vimos que a Banca CESP adora exigir um ponto muito simples, mas que você precisa compreender. Abrindo o seu índice sistemático da Constituição, você vai perceber que no título 2, a Constituição
estabelece o rol dos direitos e garantias fundamentais, classificando em 5 categorias: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, que são aqueles direitos de segunda dimensão, os direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. É muito importante que você tenha o domínio. É muito simples, mas é importante, já que na última aula nós vimos que temos várias questões da banca CESP exigindo esta classificação prevista no título 2 da nossa Constituição. Vimos também que, embora os direitos e garantias fundamentais estejam positivados no texto constitucional, embora os direitos e deveres individuais e coletivos estejam previstos e concentrados no artigo 5º do texto constitucional, nós sabemos que os direitos fundamentais, eles estão concentrados no texto constitucional, no artigo 5º, mas eles podem ser encontrados ao longo de todo o texto constitucional. Ainda assim, é importante destacarmos que a Constituição assegura que esses direitos eles podem decorrer do nosso regime e estar previstos também em tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja parte. Por essa razão, o artigo 5º, parágrafo 2º do texto constitucional, ele despenca em prova. Você precisa dominar o conteúdo desse artigo. E na aula passada, vou até deixar o link aqui para quem vai assistir a reprise dessa aula, eu vou deixar o link aqui acima para você assistir a última aula, participe da última aula, para que você faça os exercícios e veja como a banca CESP exige do candidato esse parágrafo 2º do artigo 5º, que dispõe o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, nós temos direitos fundamentais assegurados, positivados no texto constitucional, mas também temos direitos implícitos. Importante destacarmos isso antes de relembrarmos as categorias dos direitos fundamentais. Eu estou passando de forma bem objetiva porque eu já trabalhei com esses pontos na aula passada, é apenas uma revisão panorâmica para que possamos resolver as próximas questões. Vimos que os direitos fundamentais, eles são consagrados ao longo de todo o tempo, ao longo do processo histórico. Eles não surgem em bloco de uma única vez. Eles vão surgindo pelas chamadas dimensões ou gerações de direito. Atualmente, a expressão mais utilizada pela doutrina é a dimensão, já que ela não dá a entender que a segunda dimensão suprime a primeira dimensão, que os direitos consagrados numa nova dimensão suprimem os das gerações anteriores, tá certo? Por essa razão, a doutrina hoje adota a expressão dimensão, mas eu trago geração também porque a banca CESP utiliza ambas as expressões. Vimos que esses direitos são divididos em 5 gerações, de acordo com alguns doutrinadores, mas as principais, as que são mais exigidas em prova e as que nos interessam, são as primeiras, segundas e terceiras dimensões. A primeira relacionada ao valor liberdade, a segunda a igualdade, a terceira a fraternidade. Eu coloquei aqui nesse quadro, e aí para quem está chegando agora, seja bem-vindo, tira o print desse quadro, porque isso cai. Esse quadro cai, ele despenca na prova. E aí eu coloquei palavras-chave que você deve associar a cada uma das dimensões de direito e um exemplo-chave para cada dimensão. A liberdade de locomoção como exemplo-chave para os direitos relacionados ao valor liberdade. O direito à saúde, um direito prestacional, que exige prestação positiva por parte do Estado, trata-se de um direito de segunda dimensão. Está dentro lá daquela categoria dos direitos sociais que devem ser prestados por parte do Estado. O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito transindividual, um direito de terceira dimensão, relacionado ao valor solidariedade ou fraternidade. Muito importante esse quadro. Eu vou até tirar aqui a marcação para que você possa fazer o print. Se você está chegando agora, faz o print, tira uma foto dessa tela, coloca na sua parede, porque ela vai ser útil. Vai ser muito importante para você resolver e acertar
inúmeras questões exigidas aí pela banca CESP, tá bom? Prosseguindo, vamos então, agora sim, a resolução das questões sobre direitos fundamentais, sobre teoria geral da Constituição. E aqui vamos entrar em mais um ponto envolvendo os parágrafos do artigo 5º da Constituição. Questão número 1. Os tratados internacionais sobre direitos humanos. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, leia aqui junto comigo, raciocine, e se você quiser já coloque aí no chat a resposta. Coloquem aí que vocês vão raciocinando e já vão marcando junto comigo, fica bem interessante a dinâmica da aula. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, então nós temos uma informação aqui importante, não é qualquer tratado internacional. A assertiva fala sobre tratados de direitos humanos. Eles possuem status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. E aí, pessoal, vamos começar a resolver as nossas questões. Essa primeira assertiva está certa ou errada? Coloquem aí no chat que eu quero saber. Quero ver se vocês estão acordados, se vocês passaram o tal do cafezinho antes da nossa aula após o almoço, tem que passar um cafezinho para poder estar acordado e atento aqui. Tratados internacionais de direitos humanos, será que todos eles possuem estatura de emenda constitucional? A assertiva está errada. Eu vou explicar mais detidamente, eu trouxe a pirâmide normativa aqui para mostrar para vocês, mas olha só, nem todo tratado internacional de direitos humanos de que o Brasil seja parte, o Brasil é signatário desse tratado de direito humano, ele não vai ter status de emenda constitucional, nem todos, somente aqueles que tiverem sido aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º do texto constitucional. Questão número 2. Tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Olha aí, mais uma informação importante. Não é qualquer tratado e convenção internacional. São aqueles tratados de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional nos termos da Constituição serão equivalentes às emendas constitucionais. Eu trouxe essas duas assertivas, essas duas questões, para que vocês comparem. Observe, a primeira questão, ela está generalizando. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais. Como ela está generalizando, dando a entender que qualquer tratado teria essa estatura constitucional, a assertiva está errada. No entanto, a questão número 2, ela está correta. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nós estamos falando de Câmara dos Deputados mais Senado Federal, né? Congresso Nacional é igual a Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Nos termos da Constituição, ora, o que a Constituição estabelece? Que os tratados internacionais que sejam aprovados nos termos do artigo 60 da Constituição, artigo 60 do texto constitucional, que é o artigo que trata da forma da proposta de emenda constitucional do processo legislativo de alteração das normas constitucionais, essas normas atinentes a esse processo legislativo devem ser exigidas para esses tratados de direitos humanos para que eles possam ser elevados à norma constitucional, à estatura constitucional, para que eles tenham esse status de emenda constitucional e serem, portanto, equivalentes às emendas constitucionais. Vamos explicar mais detidamente, porque eu sei que esse tema é um tema que gera muita dúvida. Os alunos têm uma certa dificuldade aqui, por isso
eu trouxe a nossa pirâmide normativa para que você consiga visualizar e entender essa questão de uma vez por todas. E se você tiver aí a sua Constituição em mãos, abra comigo, por favor, o artigo 5º, parágrafo 3º. Tá aqui, ó, mas já vai lá, abre a sua Constituição e marca no texto constitucional, o artigo 5º, parágrafo 3º. Nós estamos falando aqui da constitucionalização formal dos tratados internacionais de direitos humanos. Veja bem, nós temos tratados internacionais de direitos humanos e vamos ter aqui duas categorias. A primeira categoria, que é a que nos interessa agora, é justamente essa, em que nós temos a aprovação desses tratados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, que dispõe o seguinte: os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vejam só, o Congresso Nacional, ele é composto por Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Vigora no âmbito federal para o nosso poder legislativo o chamado bicameralismo federativo, certo? Bicameralismo federativo. Vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Mas o que consiste o bicameralismo federativo? Nós temos 2 casas legislativas no âmbito federal. Se um determinado tratado internacional de direitos humanos, se ele for aprovado em cada casa do Congresso Nacional, casa iniciadora, casa revisora, tem que ser nas 2 casas, em 2 turnos de votação. 2 turnos de votação. O que isso significa? A Câmara delibera e vota, e delibera e vota novamente. Por isso, 2 turnos de votação. Serão 2 turnos para votar e aprovar esse Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, delibera e vota, delibera e vota. Foi aprovado? Vai para o Senado Federal. Delibera e vota, delibera e vota. Por isso, 2 turnos em cada casa. E essa aprovação, ela vai ter que se dar pelo quórum qualificado de 3/5, quórum qualificado de 3/5 dos respectivos membros. Então, para que nós tenhamos a aprovação, para que nós possamos elevar um tratado internacional de direitos humanos, de que o Brasil seja parte, para que nós possamos elevá-lo a essa categoria de norma constitucional, esse status de norma constitucional, para que ele possa ser equivalente às emendas constitucionais, nós temos que ter essa aprovação nas 2 casas legislativas, por 2 turnos em cada uma dessas casas, delibera e vota, e com um quórum qualificado de aprovação de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e 3/5 do Senado Federal, certo? Esse é o processo legislativo formal, solene, exigido para aprovação de uma emenda constitucional. E de igual forma, se este é o processo exigido para a emenda constitucional, para a reforma do texto constitucional, nós também vamos exigi-la para os tratados internacionais de direitos humanos, para que possam ser equivalentes às emendas constitucionais. Veja bem, vou explicar que nós não vamos exigir, mas que esses tratados de direitos humanos que são aprovados nesses termos é que serão alçados à categoria de emendas constitucionais. Tem que ficar bem claro aqui. Vou apagar aqui para a gente poder entender. Tem que ficar claro para vocês. Eu vou explicar devagar aqui, vou desenhar, como dizem, né? Quer que desenhe? Eu vou desenhar para você entender. Olha só, essa pirâmide, ela está representando o nosso sistema normativo. No ápice, no vértice da nossa pirâmide, situa-se quem? Situa-se a Constituição Federal. No ápice dessa nossa pirâmide, eu coloquei aqui,
que nós vamos ter no ápice do nosso ordenamento jurídico? De modo que todas as normas infraconstitucionais vão retirar a sua validade, tem que estar em conformidade com essa norma aqui superior. Nós vamos ter as normas constitucionais originárias, isto é, aquelas que foram elaboradas pelo poder constituinte originário. Nós vamos ter as emendas constitucionais, normas elaboradas pelo poder constituinte reformador, ou seja, as emendas constitucionais, e também agora, após essa emenda constitucional número 45, que nós tivemos essa alteração. Peraí, só um minuto. Opa, desculpem. Agora sim. Agora que nós tivemos essa alteração, nós temos também, no vértice da nossa pirâmide normativa, esses tratados internacionais de direitos humanos, desde que aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Ficou claro, pessoal? Ficou claro aí? Coloquem aí se está dando para entender. Ficou claro? Eu só vou passar, eu só vou continuar se você tiver certeza do que eu estou falando. É muito importante que você compreenda. E a gente vai prosseguir. Lísia, será que todo tratado internacional de direitos humanos, então, que ingressa no nosso ordenamento jurídico brasileiro, será que ele vai ser alçado a essa categoria de emenda constitucional? Não, mas apenas, e aí por isso que é muito importante para uma prova de concurso, apenas aqueles que forem aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Aí eu vou voltar aqui para você ver. Olha como que a banca cobrou. 1. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais? Eles podem até possuir, como nós vimos, desde que aprovados nesses termos. Voltei. Número 2. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da Constituição, ou seja, por 2 turnos dos votos, 3/5 dos respectivos membros, né? Quórum qualificado de 3/5 e 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso Nacional, aí sim nós teremos essa possibilidade, por isso está certa essa assertiva aqui. Esse dispositivo constitucional, ele não cai, ele despenca em prova. E é por isso que você vai preparar o print para agora sim. Prepara o print. E nós temos aqui um resumo para você de quais são esses desdobramentos da atribuição do status constitucional de um tratado internacional de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos que são elevados a essa categoria de norma constitucional, eles têm esse status constitucional, passam a integrar o nosso ordenamento jurídico como normas formalmente constitucionais. Por que normas formalmente constitucionais? Porque eles foram aprovados com a mesma forma, com o mesmo procedimento previsto para as emendas constitucionais. Se o mesmo procedimento previsto para as emendas, ele vai ser exigido, ele vai ser previsto aqui para esses tratados que têm status, que são alçados a essa condição de norma constitucional, passam a ser normas formalmente constitucionais. Eles são materialmente constitucionais também? São, porque tratam de direitos humanos, tá? Mas o que muda com essa aprovação nas 2 casas, por 2 turnos, por 3/5 dos votos? Eles passam a gozar também da forma constitucional. Então, isso significa dizer que nós vamos ter uma norma constitucional fora do texto constitucional. São normas constitucionais com a mesma forma de uma emenda constitucional, só que prevista em um tratado internacional de direitos humanos.
2. Devem ser respeitados por todas as normas infraconstitucionais. Claro, se eles estão no vértice da nossa pirâmide normativa, todas as normas infraconstitucionais, então aqui, ó, esses tratados eles passam a ocupar esse patamar, tratados internacionais de direitos humanos, aprovados nos termos do artigo 5º parágrafo 3º, portanto, as normas infraconstitucionais, ou seja, que estão abaixo da Constituição, devem estar em consonância com esses tratados. Por essa razão, eles podem servir de parâmetro de controle de constitucionalidade. Uma norma infraconstitucional que supostamente violar um tratado internacional de direitos humanos que foi aprovado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, essa norma pode sofrer controle de constitucionalidade. Esse tratado pode servir de parâmetro de controle de constitucionalidade, certo? Pode servir de paradigma de confronto para fins de controle de constitucionalidade. Não é possível uma norma infraconstitucional violar um tratado internacional aprovado nesses termos. Somente poderão ser alterados se respeitado o processo legislativo especial previsto no artigo 60 da Constituição. Esse é um outro dispositivo que despenca em prova, asterisco aí, coloca lá na sua Constituição um asterisco, 3 asteriscos e uma seta bem grande para o artigo 60. O artigo 60 da Constituição, ele dispõe sobre o processo legislativo de alteração do texto constitucional, exigido para as emendas constitucionais. Então, para que a nossa Constituição seja alterada, seja inserindo uma nova emenda, seja alterando um dispositivo constitucional já existente, ou seja, até mesmo retirando do texto constitucional alguma norma, né, eventualmente modificada na Constituição, isso deve acontecer por meio de emenda constitucional e ela deve observar esse processo legislativo árduo, solene, exigido no artigo 60 do texto constitucional. Esse processo de alteração da Constituição, ele é mais árduo, mais difícil se comparado ao processo de elaborar leis ordinárias, leis complementares. Por isso, esses tratados internacionais, se eles foram aprovados nos exatos termos do artigo 5º parágrafo 3º, para a sua alteração, nós vamos exigir a mesma forma, o mesmo rigor formal, a mesma solenidade estabelecida para a alteração das emendas constitucionais. Portanto, deve observar as regras, o procedimento previsto no artigo 60 da Constituição, que tem que estar na ponta da língua. Lembre-se disso, o artigo 60 é muito importante. Prosseguindo, podem ser declarados inconstitucionais na hipótese de ofenderem a Constituição? Sim, os tratados eles podem ser, uma vez que são normas derivadas, prestem atenção, eles podem ser declarados inconstitucionais. Sim, os tratados internacionais de direitos humanos. Ah, mas Lízia, eles não vão ter status de norma constitucional? Ah, esse aqui é um ponto importante. Não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Ou seja, as normas constitucionais que foram produzidas pelo poder constituinte originário, aquelas que constam do texto constitucional desde 5 de outubro de 1988, essas não podem ser declaradas inconstitucionais. No entanto, toda emenda constitucional e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, por serem normas derivadas, por serem normas constitucionais derivadas, sim, podem supostamente violar outras normas constitucionais originárias e sim ser declarada sua inconstitucionalidade. Por essa razão é que nós vimos que eles podem ser declarados inconstitucionais. Número 6. Sujeitam-se aos limites estabelecidos no artigo 60, parágrafo 4º. O artigo 60, parágrafo 4º, trata das chamadas cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º. Deixa eu tirar aqui um pouco. Artigo 60, parágrafo 4º. Abre comigo, por favor. Abre lá
vai na sua Constituição. Constituição tem que estar sobre a mesa, debaixo do braço. É muito importante que você ande com a sua legislação, você tenha a sua legislação sempre à mão, seja resolvendo questões, seja assistindo a aula do professor, porque dessa forma vai ficar mais claro para você acompanhar e dominar esse conteúdo que não cai, que despenca em prova. O parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição dispõe sobre as chamadas cláusulas pétreas, aquele conteúdo intangível, imodificável. Refere-se aí aos limites, nós estamos falando com relação aos limites materiais. Limites materiais. Que são esses limites materiais? São as cláusulas pétreas. Dispõe o parágrafo 4º que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E aí, veja bem, vamos imaginar uma situação que nós estejamos vivendo, né? Vou voltar aqui. Os limites estabelecidos ao artigo 60, parágrafo 4º. Esses limites que são estabelecidos no sentido de que não podemos abolir uma cláusula pétrea, isso também é imposto a um tratado internacional de direitos humanos. Então, por mais que o conteúdo seja fundamental, esteja tratando de direitos humanos, deve-se observar os limites materiais impostos pelo nosso poder constituinte originário, que estão previstos no parágrafo 4º do artigo 60 do texto constitucional. Então, isso também se impõe ao poder constituinte reformador e, dessa forma, também aos tratados internacionais de direitos humanos. Prosseguindo, vamos prosseguir. À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a Constituição estabelece que, após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o status de norma constitucional? E aí, pessoal, certo ou errado? Ficou fácil agora, né? À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, após a aprovação por qualquer quórum, não é qualquer quórum. Qual que é o quórum de aprovação? 3/5, quórum qualificado de 3/5, 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso Nacional. Durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções subscritos passem a ter o status de norma constitucional? Está errado. Não são todos. Não são todos que vão ter essa categoria. Até porque esse processo de aprovação trata-se de um processo árduo, como eu destaquei aqui várias vezes. Trata-se de um processo solene. E não é tão simples assim aprovar um tratado internacional nesses termos do artigo 5º, parágrafo 3º. E aí eu te pergunto, como ficam aqueles tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil que não conseguem essa aprovação nos termos do parágrafo 3º? O que acontece com eles? Qual seria o status desses demais tratados? Porque eles têm o conteúdo constitucional, essencialmente constitucional, materialmente constitucional, tratam de direitos humanos, tratam de direitos fundamentais. Mas como que eles ficam no nosso ordenamento jurídico? E aí eu fiz uma outra tela aqui para você entender e saber diferenciar. Segundo o Supremo Tribunal Federal, isso aqui já foi muito discutido e temos muitas questões de prova nesse sentido, exigindo esse conhecimento. Os tratados internacionais, presta atenção aqui que é diferente. Aqueles outros tratados nós vimos, Pronto. Nós vimos que a Constituição mais os tratados internacionais de direitos humanos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, parágrafo 3º aqui, vou colocar aqui, eles situam-se no vértice do texto constitucional. Agora, os demais tratados que não conseguirem essa aprovação solene do parágrafo 3º,
eles ingressam no nosso ordenamento jurídico com uma posição muito peculiar, a chamada supralegalidade. Percebam, aqui nós temos as normas, atos normativos primários, leis ordinárias, leis complementares, certo? Aqui abaixo, então, nós temos as nossas normas infraconstitucionais. Acima das normas infraconstitucionais vão se situar os tratados internacionais de direitos humanos que ingressaram no nosso ordenamento jurídico sem a observância do artigo 5º, parágrafo 3º. Observe que esses tratados, eles estão abaixo da Constituição, mas acima das leis. Abaixo da Constituição, mas acima das normas infraconstitucionais. Por essa razão, segundo o Supremo Tribunal Federal, esses tratados, eles têm status de supralegalidade. Anote aí e marque com a sua caneta marca-texto no seu caderno, porque esse ponto é muito importante. E nós podemos ter questões confundindo o candidato, justamente confundindo os conceitos de supralegalidade com o status constitucional, o status constitucional que é atribuído aos tratados de direitos humanos que são aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, a pergunta importante, o destaque que você tem que ter é: todos os tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja signatário, ele é incorporado no ordenamento jurídico com status constitucional? Não. Somente se forem aprovados com o processo formal, rigoroso, exigido no parágrafo 3º do artigo 5º. Os demais tratados de direitos humanos, eles ingressam no nosso ordenamento jurídico e vão ter uma posição diferente, mas uma posição que não é ocupada lá no vértice do texto constitucional, mas estão abaixo da Constituição e acima das normas infraconstitucionais. Significa dizer que as normas infraconstitucionais, elas devem sim estar em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos e também devem estar em conformidade com o texto constitucional e aqueles tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma do parágrafo 3º. São dois pontos aqui que você tem que destacar: o status, a equivalência de norma constitucional e também a supralegalidade. Vou voltar aqui para o nosso quadro para você memorizar, e não é memorizar, é entender. Não tem que decorar nada aqui, pessoal. Se decorar, você vai confundir. Se decorar, vai confundir e aí vai errar. A questão vai te pegar. Tratados internacionais sem observância do artigo 5º, parágrafo 3º, é supralegalidade. Eles gozam de uma supralegalidade. O que é supralegalidade? Ora, a expressão já nos diz muito. A expressão já nos diz muito. Olha esse prefixo aqui, ó. Supralegalidade. Estão acima das leis. Aqui, ó, nós temos as leis, os atos normativos primários, que são leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, tá? Atos normativos primários. Essas leis, então, estão na base do nosso ordenamento jurídico, devem estar em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos, em geral, e também com a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o rigor do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição. Ficou claro aí? Claríssimo, tem que estar claro, você tem que aprender isso de uma vez por todas. Prosseguindo, falei que eu ia desenhar hoje. Prosseguindo, vamos lá, avançando. Os direitos e garantias fundamentais, constitucionais, estendem-se aos estrangeiros em trânsito. Mudamos, hein, pessoal? Vamos lá, vamos acordar. Peguem aí comigo, por favor, o artigo 5º caput do texto constitucional. Artigo 5º caput do texto constitucional. Despenca em prova, eu não trouxe
a literalidade do artigo, porque eu tenho certeza que você já estudou, esse é muito importante. O artigo 5º a gente tem que saber de trás para frente, não é? Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito em todo o território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Vamos lá. Olha a palavrinha aí, não, tem que estar sempre destacado, né? A gente tem que estar sempre tomando cuidado. Resposta é, eu acabei já marcando o não, fazendo um X em cima do não dei tempo para você marcar, mas está tudo bem. O que nós temos que entender aqui? Os direitos e garantias fundamentais, eles estendem-se aos estrangeiros em trânsito em todo o território nacional? Está certo até aqui. Os estrangeiros em trânsito, segundo o Supremo Tribunal Federal, eles também estão protegidos, também são destinatários do artigo 5º caput da Constituição. Muito embora não haja previsão expressa e a Constituição destina apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, o fato é que o Supremo entende, e a doutrina majoritária, que também estão abrangidos todos aqueles que estejam em contato com o território nacional, como os estrangeiros não residentes. Por exemplo, se um estrangeiro italiano esteja passeando pelo Rio de Janeiro e se há uma necessidade de impetrar um remédio constitucional, por exemplo, dele lançar mão de um remédio constitucional, ele poderá fazê-lo, porque também está sob a tutela, sob o manto protetor dos direitos fundamentais elencados no artigo 5º do texto constitucional. Então, segundo o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os estrangeiros em trânsito também estão protegidos. Mas não as pessoas jurídicas? Errado, as pessoas jurídicas, elas também estão protegidas pelo artigo 5º da Constituição. Vamos lá, questão número 5. Embora os direitos e garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Questão número 5, certa a resposta. Questão número 5 está certa. Sim, pessoas jurídicas também são destinatárias de direitos fundamentais, inclusive pessoas jurídicas de direito público, que é essa próxima questão aqui que eu trouxe para vocês. De acordo com a sistemática, o áudio está dando retorno aqui, só um minuto. O áudio está dando retorno. De acordo com a sistemática dos direitos e garantias fundamentais presentes na Constituição, as pessoas jurídicas de direito público podem ser titulares de direitos fundamentais? E aí, pessoal? Questão de número 6. Está certa a resposta. De acordo com a sistemática, pessoas jurídicas de direito público podem sim ser titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, o Estado, ele tem possibilidade de realizar uma requisição administrativa, e essa requisição administrativa constitui um direito fundamental atribuído essencialmente às pessoas de direito público. Está certa a resposta. Então, os direitos fundamentais têm como destinatários não só as pessoas jurídicas, como as pessoas jurídicas de direito, não só as pessoas físicas, como as pessoas jurídicas de direito público e também aos estrangeiros não residentes no Brasil. Questão de número 7. Olha aí, essa questão é de 2020, pessoal. Questão de 2020, fiquem atentos. Eu coloquei essa questão aqui para ver se vocês estão atentos com relação ao conteúdo da aula passada. De acordo com a Constituição, são reconhecidos como válidos somente os direitos e as garantias previstas no texto constitucional, somente, olha aí o somente, e a eles incorporados formalmente. Precisa estar incorporado formalmente, pessoal? Não, né? Nós já vimos lá que no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que é a cláusula de abertura material do texto constitucional, nós temos a possibilidade de direitos fundamentais implícitos. Temos os direitos decorrentes do nosso regime e previstos também em tratados internacionais de direitos humanos. Tratados internacionais de uma forma geral.
Então, a resposta está errada. Prosseguindo, questão número 8. Olha aí, mais um parágrafo do artigo 5º. Por isso que eu queria destacar com vocês que esses parágrafos, eles são muito importantes. Eles despencam em provas, tem que estar na ponta da língua. Questão número 8 dispõe de forma bem direta, bem objetiva. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. É o que está disposto no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição. A aplicação, todas as normas constitucionais produzem efeitos. Sim, todas as normas produzem efeitos, mas para os direitos fundamentais, para as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, a Constituição ela foi expressa no sentido de que essas normas elas devem ter uma aplicação imediata. Por essa razão, olha aí a questão 9. Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando regulamentados em lei? Resposta está errada. Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando regulamentados em lei? Isso aqui está errado. Apesar de que é importante destacarmos, embora essa previsão seja no artigo 5º, artigo destinado aos direitos individuais, essa norma do parágrafo 1º do artigo 5º, ela é destinada a todas as demais categorias de direitos fundamentais previstas na Constituição, devendo ser aplicada na sua maior medida possível. Isso significa que nem sempre vai ser possível dar essa aplicação imediata, já que alguns direitos fundamentais, por exemplo, a gente já falou aqui, direito à saúde, é um direito de segunda dimensão. Para ser aplicado e ser efetivado, nós temos a necessidade de disciplinar e regulamentar o SUS em legislação, a necessidade de elaboração e implementação de políticas públicas, contratação de hospitais, contratação de pessoal, etc. Nós temos toda uma prestação, ações prestacionais por parte do Estado que devem ser implementadas. Daí a dificuldade de uma aplicação imediata, bastando estar prevista sua previsão na Constituição. No entanto, é importante destacar que a doutrina assegura que essa norma do parágrafo 1º do artigo 5º, que dispõe essa eficácia imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas são destinadas às outras categorias e devemos aplicá-la na maior medida possível, para dar concretude aos direitos fundamentais, obviamente. E por último, aí o parágrafo 1º do artigo 5º eu trouxe aqui para vocês. Por último, a respeito dos direitos fundamentais, o respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado, vamos lá. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Resposta certa. A resposta está correta. Vejam bem, meus amigos, é fato que os direitos fundamentais, eles surgem voltados para os particulares, eles surgem destinados aos particulares para limitar a atuação estatal, certo? E aí nós temos que esses direitos fundamentais, eles são aplicáveis nessas relações que nós chamamos de relações verticais, ou seja, relação entre o Estado e o particular, certo? Relações verticais. Agora, nós temos direitos fundamentais que são exigíveis também entre somente os particulares. Direitos, por exemplo, dos trabalhadores, são direitos exigíveis, os direitos sociais dos trabalhadores são direitos exigíveis entre os particulares, uma típica relação horizontal.
O direito de exclusão de um associado de uma determinada associação, de uma cooperativa, ele deve observar o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Seria um outro exemplo de exigência por parte de um particular da observância dos direitos fundamentais, também nessa relação horizontal, nessa relação privada com relação a uma associação, a uma cooperativa. Portanto, está certa, assertiva, no sentido de que esses direitos subordinam não somente ao Estado, mas também aos particulares. A essa aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, um ponto muito importante, um ponto que despenca em prova, nós chamamos de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso despenca em prova. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais significa que os direitos fundamentais eles são exigíveis também no âmbito das relações privadas. Então, o Supremo entende que pouco importa a autonomia da vontade nesse caso. Os direitos fundamentais eles devem ser observados nas relações privadas. Por exemplo, se você abre um estabelecimento comercial, se você tem um estabelecimento comercial, você não pode estabelecer normas restritivas no sentido de impedir determinados grupos de pessoas de ingressarem no seu estabelecimento. Eu não quero que determinado grupo de minorias ingresse no meu estabelecimento por uma autonomia da vontade, sob a justificativa da autonomia da vontade. Isso não é possível, já que os direitos fundamentais devem ser respeitados. Eu não posso ser racista, eu não posso ser discriminatória, alegando sob a justificativa de autonomia da vontade. Eu também tenho o dever de observar esses direitos fundamentais nas minhas relações privadas, ainda que eu goze da autonomia da vontade. Muito importante a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles são exigíveis nas relações verticais entre o Estado e o particular, mas também serão exigidos nas relações horizontais, ou seja, nas relações privadas. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deu para entender? Nós esgotamos os pontos principais que são exigidos pela banca CESP. Resolvemos 40 questões nessas duas aulas, destacando esses pontos que devem ser cuidadosos aí. Vocês têm que ser cuidadosos nessa leitura. Muito importante a leitura dos dispositivos e também da apreensão desse conteúdo. Por isso que hoje eu falei bem devagar na parte do artigo 5º, parágrafo 3º, para que não restem dúvidas a respeito desse conteúdo e para que vocês ainda mais fixem esse conteúdo resolvendo outras questões. A sua prova, ela é feita de questões. Muito importante você associar esse estudo da teoria às questões. Imagina se você está se preparando para uma prova de natação. Você nunca nadou na vida. E eu vou te entregar um manual de natação. Esse manual tem todas as etapas necessárias para você aprender a nadar, todos os detalhes para você saber exatamente como nadar como um profissional. E aí você lê esse manual de capa a capa, de ponta a ponta. E aí, será que você está pronto para ser jogado no meio da piscina e nadar? É claro que não. Por que não? Porque nós precisamos de prática. A resolução de questões ela é imprescindível não somente para você conhecer a banca examinadora, como nós estamos destacando aqui nessa aula, mas também para que você treine incansavelmente, porque a sua prova vai ser feita de questões. E passa no concurso público não quem leu mais páginas, não quem estudou mais, quem teve mais horas líquidas de estudo, passa na prova quem acerta mais questões. O seu objetivo é acertar questões. Por essa razão, em todas as aulas eu vou trazer para vocês questões para que a gente tenha cuidado e entenda como que a banca exige esse conteúdo do candidato, a banca CESP, que tem se mostrado cada vez mais uma banca que exige também o conteúdo da legislação. Vocês viram aqui que, embora esse conteúdo trate de teoria dos direitos fundamentais, a maioria das questões versam sobre normas constitucionais. Por isso que você tem que ter um cuidado também para o estudo da legislação.
Eu sei que nesse momento muitos estão desanimados, muita gente tem reclamado comigo que o estudo está oscilando demais, um dia fica animado, no outro dia fica desanimado, estuda um dia, falta 2 dias. Agora, apesar desse momento que estamos vivendo, desse difícil momento que estamos enfrentando, é importante você manter o foco no seu objetivo. Coloca para você, vou dar uma dica prática aqui para você. Coloca uma data imaginária para sua prova. Imagine que a sua prova vai ser dia 5 de outubro, dia 15 de novembro, não sei. Coloca uma data e imagina que você tem que traçar o seu estudo até lá. Dessa forma você consegue organizar melhor o seu estudo, dividindo por blocos. Em cada mês eu tenho que cumprir uma determinada etapa do meu estudo, já que a minha prova vai ser dia tal. Você tem que ter essa data em mente, ainda que seja uma data imaginária, para que você consiga traçar metas, que é tão importante e que ajudam tanto nessa caminhada, nessa trajetória aí dos estudos. Eu sei que se você está no momento de baixa, de falta de confiança, só estudando, fazendo muitas questões, que você vai conseguir elevar a sua autoestima. Se você tem dificuldade com direito constitucional, isso é negligência de estudar a matéria, às vezes você não gostou de um determinado professor específico, então vem estudar comigo, vamos estudar juntos aqui às quintas-feiras, às 14 horas, no canal do Ponto dos Concursos ou no canal Lízia Medina. O material, para quem chegou atrasado, para quem está assistindo agora, está disponível lá no meu canal do Telegram, basta vocês buscarem. Quem gostou? Gustavo Gonzalez está agradecendo aqui, muito obrigada. Top demais, Adriano Silva, obrigada. Pessoal, coloquem aqui abaixo do vídeo, é muito importante para mim, é um incentivo também, né? E se vocês gostaram da aula, hoje eu quis formatá-la para a gente cumprir em 1 hora. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram é Lízia Medina, perguntando aos alunos se vocês preferem aulas mais objetivas ou aulas mais longas. A maioria marcou na enquete que prefere aula mais objetiva, mais curta, de até 1 hora. Por isso que eu estou me adequando aos pedidos de vocês. Mas sou totalmente aberta, tudo que vocês precisarem, conversa comigo lá pelo direct do Instagram, Lízia Medina, que a gente vai trocando e eu vou atendendo aos anseios de vocês, tá certo? No mais, quero agradecer todo mundo que ficou junto comigo, que assistiu a aula, que participou e depois, se você puder, assina lá o meu canal Lízia Medina, compartilha para os amigos, fala, ó, tá tendo uma aula boa lá, estou aprendendo constitucional agora devagar, com calma, já que nós vamos ter tempo de estudar constitucional, eu não quero fazer as coisas de forma atropelada. Vamos estudando bem devagar, desenhando com cautela para aprender. O seu objetivo é aprender, não é decorar, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tenham uma semana iluminada. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, estaremos juntos novamente. Um beijo grande, nossos cursos estão disponíveis lá no canal do Ponto dos Concursos, www.pontodosconcursos.com.br, está disponível lá. Eu tenho o curso do INSS que está disponível para venda agora e nós estamos preparando aí muitas novidades para vocês também, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!